A previsão é de que os deputados votem o segundo turno da reforma no dia 6 de agosto. Desde a aprovação, os deputados votaram 12 destaques e emendas apresentadas pelos partidos, ação criticada por alguns senadores. Que esta reforma passe com honestidade e não com bilhões em emendas, como ocorreu na Câmara, por coincidência, durante a votação da reforma da Previdência. Das emendas apresentadas, 4 foram aprovadas com mudanças nas regras para aposentadoria de policiais, cálculo de benefícios para as mulheres, em idade mínima para professores e em tempo de contribuição mínima para homens. As principais regras aprovadas foram o aumento do tempo para se aposentar, o limite do benefício à média de todos os salários, a elevação das alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS e regras de transição para os atuais assalariados. Em relação ao texto encaminhado pelo governo, ficaram de fora a capitalização e mudanças na aposentadoria de pequenos produtores e trabalhadores. Em relação ao pagamento do benefício de prestação continuada ao idoso ou à pessoa com deficiência, foi mantido no texto constitucional o parâmetro de renda mensal per capita familiar inferior a 1/4 do salário mínimo. Os deputados deixaram de fora estados e municípios. O texto é motivo de polêmica entre os senadores. Eu espero, em primeiro lugar, que nós da oposição tenhamos mais sucesso na nossa ação de resistência e de busca por derrubar essa proposta, porque ela representa um aprofundamento, né, das desigualdades no Brasil, ela prejudica especialmente as pessoas mais pobres, mais humildes. A minha expectativa é que este é um assunto já por demais discutido e debatido na sociedade, debatido na Câmara e aqui no Senado, e que rapidamente nós iremos votá-la aqui no Senado. Assim que o texto for aprovado na Câmara, segue para análise do Senado. O presidente Davi Alcolumbre disse que a apreciação do texto na Casa deve levar 45 dias. Existe a possibilidade dos senadores incluírem os servidores públicos estaduais e municipais na reforma da Previdência por meio de uma segunda proposta de emenda à Constituição. Caso isso aconteça, o texto principal da reforma poderá ser aprovado pelos parlamentares no próximo semestre, sem alterações. Governadores de diversos estados estiveram em Brasília para falar sobre o assunto. Já há um entendimento, governo, Câmara, Senado, governadores, que é a parte da cobertura do déficit da Previdência. Ou seja, os estados aceitam que receitas que a Câmara está discutindo sobre a partilha, aquilo que for receita dos estados, ser destinado para a cobertura do déficit da Previdência. Eu acho que isso é um grande ganho para o Brasil. A melhor solução é uma reforma da Previdência profunda que atinja estados, municípios e a União. Porque o que nós queremos dessa reforma da Previdência, além dos resultados fiscais, eu como governador, além do resultado fiscal para o meu estado, eu quero que ela seja uma reforma consistente para que anime investidores no país. Tem a possibilidade jurídica e constitucional de todos os assuntos que forem consensuados da votação da Câmara com o Senado, se fazer uma promulgação, alteração da Constituição específica, e assuntos mais polêmicos, ou que o Senado entenda de fazer a revisão, elaborarmos uma PEC paralela, que daí ela vota aqui e vai lá para a Câmara.